Pronto. Muito bem, povo de Deus, capítulo 72. Olha, estamos quase chegando ao final do livro, né? Faltam uns 14 capítulos, ou 16, eu não tenho exatamente, eu não lembro exatamente a quantidade, mas é por aí. Hospitalidade, um assunto muito interessante que nós precisamos, como cristãos, praticar. Aqui diz, ó, anjos podem ser hospedados em nossos dias. Olha que interessante, né? Aqui diz que a Bíblia põe muita ênfase na prática da hospitalidade. Não somente a recomenda como um dever, mas apresenta muitos belos quadros do exercício desta graça e das bênçãos que ela traz, quando nós somos hospitaleiros, né? Entre estes, destaca-se o exemplo de Abraão. Você lembra de Abraão? Vai dizer assim, ó, tais atos de cortesia foram reputados por Deus suficientemente importantes para serem registrados na sua palavra. Há mais de 1000 anos depois, esses atos foram mencionados por um inspirado apóstolo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Paulo, né, escreveu sobre isso, dizendo assim que algumas pessoas hospedaram anjos. Você vai lembrar da história de Abraão, quando ele recebeu anjos ali na casa dele e ficou ali ansioso para poder tratá-los super bem, né? Então, a gente tem que ser hospitaleiros, ter essa prática da hospitalidade, porque fazendo isso, a gente pode sim, irmãos, estar hospedando anjos de Deus. Já pensou uma situação dessa? Que interessante, né? Já pensou você chegar no céu e descobrir que você, com o seu ato de hospitalidade, de amor, de generosidade, você abençoou um anjo, você alimentou um anjo celestial? É interessante isso, né? E é real, né? Eu acredito que Deus, ele pode fazer isso. Tem até uma música do Prisma Brasil que diz, né, que nós podemos estar, eu acho que eu não lembro exatamente a letra, mas diz que é recebendo anjos sem saber, alguma coisa assim. Depois você pode pesquisar, é muito linda essa música. O privilégio concedido a Abraão e a Ló não nos é negado a nós hoje. Mostrando hospitalidade aos filhos de Deus, nós também podemos receber-lhes, os anjos em nossa morada. Mesmo nos dias atuais, anjos em forma humana entram no lar dos homens e são aí hospedados por eles. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis. E esses seres santos deixam após si uma bênção em nosso lar. Amém? Olha que legal, né, gente? Aqui diz que nós podemos estar recebendo anjos em forma humana, e esses anjos, eles, ao ser hospedados por nós, eles podem deixar uma bênção no nosso lar. Você já sentiu aquela alegria de saber que você fez o bem para alguém? Eu sempre digo assim, quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente melhor do que a pessoa que está recebendo a bênção, né? É muito interessante. Então, quando você recebe uma pessoa, você ajuda uma pessoa, né? Que você faz alguma coisa por alguém, você sente aquela alegria, né? Você sente aquela paz. E isso é uma bênção, irmão, que Deus está nos dando. É uma bênção. Porque o que mais nós precisamos nesses últimos dias é a paz. Nós não somos, às vezes, 100% felizes porque nós não temos a paz que nós precisamos, né? É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Filipenses que nós devemos pensar no que é bom, fazer um bocado de coisa, e no final ele vai dizer assim, ou seja, antes desse texto ele vai dizer assim que e a paz que excede todo entendimento encherá o coração de vocês em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, versículo 6, né? Então, ou 7. Então é isso que nós encontramos. Nós encontramos um Deus que quer nos dar a paz, e quando a gente cumpre aquilo que ele pede, essa paz a gente recebe dele, né? Isso é uma bênção, isso é uma grande bênção. Então, a hospitalidade é uma bênção que Deus quer que a gente pratique. Oportunidades e privilégios negligenciados. Olha só isso aqui, ó. Dado a hospitalidade, Tito 1:8, eis uma das especificações mencionadas pelo Espírito Santo como devendo assinalar uma pessoa apta a assumir uma responsabilidade na igreja. Ou seja, alguém para ser líder da igreja precisa ser dado a hospitalidade, precisa ser alguém que saiba receber as pessoas. E a toda a igreja é feita a recomendação, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 9 e 10. Esses conselhos de administrações têm sido estranhamente negligenciados. Olha que interessante. Mesmo entre os povos que professa crer na verdade, irmãos, poucas vezes é exercida a verdadeira hospitalidade. Entre nosso próprio povo, não é considerada como deve ser a oportunidade de ser hospitaleiro, como um privilégio e uma bênção. Há positivamente muita pouca sociabilidade, muita pouca disposição de fazer, ou desculpa, muita não, muito, né? Muito pouca disposição de fazer lugar para mais dois ou três à nossa mesa, sem embaraço ou ostentação.
Essa história, essa situação aqui, ela me chama muita atenção porque eu vou ser sério com vocês. Quando eu morei em Manaus, eu vim do interior de Roraima, né? Eu fui criado em Rorainópolis. E lá era diferente, né? Você chega em Manaus, uma cidade grande, você não tem costume de receber as pessoas ali na sua casa, não tem aquela situação de vizinhos, você quase não conhece ninguém. É uma situação mais diferente, é bem diferente. E eu não tinha esse costume da hospitalidade. Não tinha, achava até estranho. Eu era um pouco assim, a gente era um pouco isolado, né? Então não tinha esse negócio, esse costume, a gente via aquele carinho, pelo contrário, né? É diferente, é muito diferente. É, como é que fala? As memórias que eu tenho de hospitalidade foi quando eu morei no interior, mas em Manaus mesmo. Passei muito tempo em Manaus, eu não lembrava. Aí o que acontece, irmãos? Eu fui para Bolívia. E quando eu cheguei na Bolívia, eu percebi algo interessante ali, porque os alunos que estudavam fazer teologia, as pessoas, as famílias, elas nos recebiam com uma alegria. Um negócio muito diferente, sabe? Os próprios alunos ali nos recebiam com uma alegria e preparavam ali o lar e faziam ali uma comida, um banquete, aquela coisa toda. Eu achava aquilo ali tão interessante. Aí eu dizia assim, meu Deus, olha como é isso aqui. Aí eles se postavam muito preocupados e querendo ajudar em qualquer situação. Aquilo para mim foi assim, algo assim, que me impactou, né? E eu e minha esposa, a gente não tinha muito esse costume. Então depois a gente foi aprendendo com eles, com os alunos da Bolívia ali, os estudantes como era aquele assunto da hospitalidade e a gente começou a tratar desse assunto com mais carinho, né? Começamos a dar mais atenção ao assunto da hospitalidade. Nós não tínhamos, de forma nenhuma. Então, eu lembro uma vez que o pastor foi me visitar e eu não tinha consciência nenhuma, né? Foi me visitar na minha casa, eu era ancião da igreja e recebi o pastor no portão. Ele nem entrou na minha casa. Eu não tinha esse costume, eu recebi ele no portão. Eu vi que ele queria ali entrar e eu não sabia se eu chamava ele para entrar ou não. A minha mãe, eu morava nessa época na casa da minha mãe. Minha mãe me deu uma bronca. Por que que você não chamou o pastor para entrar? Eu digo, sei lá, pai. Eu não sabia se ele queria entrar. Porque eu não tinha esse costume, mano. Não era, sei lá. E a minha mãe era para ter chamado para entrar, conversar. Eu digo, você estava descansando. Eu não vou ficar acordando ninguém. Aquela preocupação, sabe? Mas eu não tinha esse costume. E hoje eu percebo assim, é diferente, né? É diferente você sentir o prazer de receber uma pessoa. É muito legal isso, é muito bom. E existe sempre uma bênção, sempre uma bênção. Lembro uma vez, vou contar outro testemunho aqui para vocês, de dois decoportores foram na minha casa, né? Vender livros. E aí, quando eu olhei pelo portão, eu digo, não acredito. O portão, misericórdia, vamos para casa de vocês, rapaz. Isso que eu falei. Coitado. Ai, irmão. Aí quando eles entraram, eu olhei para a cara deles, sentaram lá e começamos a conversar. A conversa foi tão agradável, tão agradável. E aí no final eles oraram por mim, fizeram uma oração tão especial, tão abençoada. Eu me arrependi tanto, meu. No final eles foram embora, eu queria chorar de ter falado aquilo quando eu olhei pela janela, né? E depois que eu me tornei comportador, eu digo, pronto, agora um bocado fala a mesma coisa que eu falei um tempo atrás. Então assim, gente, hospitalidade é uma benção, é um dom. E que a gente peça isso de Deus, né? Para que Deus possa nos abençoar. Desculpas que não convencem. Olha só. Tenho ouvido muito se omitir de convidar ao seu lar, ao seu coração, os santos de Deus. É que não tenho nada preparado, muitos dizem, né? Nada cozinhei hoje. É melhor que eles vão para outro lugar. E esse outro lugar pode haver algumas outras escusas inventadas para não receber os que necessitam de hospitalidade. E os sentimentos dos visitantes são profundamente feridos, saindo com desagradável impressão a respeito da hospitalidade desses professos irmãos. Se não tendes pão, irmã, imitai o caso relatado na Bíblia. Ide ao vizinho e dizei, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhes. Lucas 11, 5 e 6. Isso aqui é interessante, né? É, essa situação aqui é interessante, é quando chega um convidado, uma pessoa, e a gente não faz assim nenhum esforço para recebê-lo no nosso lar. Às vezes é complicado. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, se você quer ganhar pessoas a Cristo, você que é líder da igreja, eu vou falar para quem é líder aqui, e você está na igreja, você conhece as pessoas que estão na igreja. Você sabe quem é da igreja e quem não é da igreja. Você vê uma família diferente ali, é importante que você faça um convite para essa família, né? Se for no sábado lá, fala, opa, tudo bem, vocês têm um lugar para almoçar hoje? Senão eu estou convidando vocês para almoçar na minha casa. Aquela pessoa vai se sentir bem demais, aquilo ali vai mudar a vida daquela pessoa.
né? Eu tive uma experiência dessa em Barreirinha, que chegou uma pessoa desconhecida na igreja, uma família lá, um casal. E aí, quando eu fui convidá-los para eles almoçarem, eles já tinham sido convidados por outro casal da igreja central. Eu achei aquilo tão bonito, rapaz, tão legal, que ali para mim me impactou positivamente. Eu falei, é isso que a gente precisa ver. Então a gente tem que ter essa atenção, né? Tem que ter essa atenção quando é na igreja, em qualquer outro lugar, ter esse dom da hospitalidade. Não temos sequer um exemplo de falta de pão ter sido usada como motivo para recusarmos receber o necessitado. Quando Elias veio à viúva de Sarepta, ela repartiu seu bocado com o profeta de Deus, e ele operou um milagre e fez com que este ato de prover um lar para seu servo e com ele partilhar o seu bocado, fosse ela própria sustentada e preservada a sua vida e a do seu filho. Assim será no caso de muitos, se desta maneira procederem cuidadosamente para a glória de Deus. Percebeu? Então, você lembra dessa história dessa mulher, né? Só tinha um bocadinho de comida lá, ela falou: Nós vamos comer e depois vamos morrer. E aí o profeta foi lá, pediu para ela pegar azeite, pegou todas as panelas que tinha dos vizinhos e encheu. Só parou de jorrar azeite ali depois que as panelas acabaram. Então ela recebeu o profeta, comeu com ele, deu um pouquinho que ela tinha para comer e depois ela foi muito, muito abençoada. Não tenham dúvida, irmãos, de abençoar uma pessoa, tá bom? Porque essa pessoa pode ter uma bênção especial a você. E essa bênção, não que ela vai possa te dar, mas Deus te dará através dela. Então, é algo interessante. Então, cumpra essa hospitalidade, seja hospitaleiro. Anjos estão observando para ver se aproveitamos as oportunidades ao nosso alcance para fazermos o bem. Estão esperando para ver se abençoaremos a outros, para que eles, por sua vez, nos abençoem. O Senhor mesmo nos fez com sorte diversa, alguns pobres, outros ricos, alguns afligidos, para que todos possamos ter uma oportunidade de desenvolver o caráter. Aos pobres é propositadamente permitido por Deus que o sejam, a fim de que sejamos testados e provados e desenvolvamos o que está em nosso coração. Amém? Então os anjos estão nos observando nesse assunto, né? A estar atento às oportunidades. Despertai, irmãos e irmãs, não vos esquiveis as boas obras, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6:9. Não espereis que se vos diga qual é o vosso dever, abri os olhos e vede quem está ao vosso redor. Familiarizai-vos com os desajudados, afligidos e necessitados. Não vos escondais deles e não fecheis a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura, incontaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Olha quantas perguntas, né? Então, que eu e você possamos entender que nós não devemos cansar de fazer o bem. Às vezes a gente vai pensar que nós somos, poxa, já fiz tanto bem para as pessoas não retribuem, tudo isso é verdade. Às vezes nosso coração mal e pecador pensa essas coisas, né? Mas que nós possamos entender que é Deus que está nos pedindo. E Ele sim vai nos dar o galardão lá naquele dia pelas coisas que nós fizemos através dele aqui nessa terra, né? As obras não nos salvam, irmãos, mas elas são reflexo, ou melhor, são resultado da nossa salvação. Então, quando nós somos salvos, nós nos tornamos pessoas que querem praticar boas obras. E que esse desejo seja sempre no nosso coração, esteja sempre, né? De fazer o bem às pessoas. Amém? Ficou claro esse assunto, irmãos? Então, conselho para mim e para você é: sejamos hospitaleiros, possamos é, fazer o bem às pessoas, né? E Deus com certeza vai nos abençoar. Aqui diz assim, ó, o apelo de hoje: Senhor, me ajuda a ser hospitaleiro, que eu tenha mais amor pelas pessoas, me dê sabedoria para eu tratar bem as pessoas. Amém? Que esse seja o meu desejo e o seu desejo todos os dias. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Que o Senhor nos desperta, por mais um estudo, por mais um ensinamento. Possamos colocar em prática, Senhor Deus, o dom e pedir esse dom do Senhor se nós não tivermos, que o Senhor nos dê esse dom da hospitalidade. Possamos tratar bem as pessoas e tratá-las como nós gostaríamos de ser tratados e também, Pai, como se nós estivéssemos tratando o próprio Deus. Sabemos que anjos estão ansiosos, vendo as nossas práticas, a nossa forma de agir, que possamos ser sábios todos os dias. Abençoe cada um de nós. Dá-nos um dia de paz, um dia da preparação abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito bem, povo abençoado do Senhor.
Show me the face. Amém. Mostra seu rosto, irmão. Eita glória, olha Isabel ali, ó. Só bênção. Eita glória, fica muito bonito quando o pessoal mostra. Aqui, pastor. Que bonito. Olha o seu armário ali, tá aí comendo um pãozinho de queijo. Ei, um pedaço de pão. O queijo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Aqui, primeira foto. 2, 3 e... Beleza linda. 3 e... Primeira já foi, vamos para a segunda. Segunda foto, vamos lá. 3 e... Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tivemos hoje 30 Amém. aparelhos conectados. Aqui que tem as crianças aqui. Povo de Deus. Bom dia a todos aí, pessoal. Tuesdays. Apenas Bom dia. terça-feira da semana que vem. Tá falando muito inglês aí, eu já tô ficando atrapalhado. Tchau, Leãozinho. Bom dia. Bom fim de Você semana. fala bye bye, ó. Bye bye Bom em inglês. dia. Tiago, tu tá botando essa criança agora para fazer propaganda do Ministério da Mulher, Tiago? É a nova propagandista aí do Ministério da Mulher. Garota propaganda. É Povo a de criança Deus. propaganda. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, minha cunhada. Beijo. Tua, Luana. Faz logo da Até amanhã para todos. Feliz sábado. Feliz sábado para Tá. todos. No coração.